Olá, bem-vindos às diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E se você quer se sentir mais seguro, fica aqui com a gente. Vamos falar sobre proteção, bullying, autonomia e confiança com o professor de Jiu-Jitsu, Bruno Gontijo Magalhães, que é administrador de empresas e professor mestre em Jiu-Jitsu. Olá, sensei. Bem-vindo. Prazer falar com você, Miriam. Obrigada por ter vindo. O que te encantou no Jiu-Jitsu, né? Ah, muito bom. O que te encantou no Jiu-Jitsu, né? Eu brinco que o Jiu-Jitsu, eu descobri o Jiu-Jitsu um pouco tarde, mas não tarde o suficiente, né? Eu comecei no Jiu-Jitsu há mais ou menos uns 12 anos. Hoje em dia tem criança que começa no Jiu-Jitsu com 3, 5 anos de idade, né? Mas, como a gente diz, assim, o importante é você não parar de treinar, né? Independente de quando você começa, o desafio, acho que sempre que fica é a gente manter o treino, porque o jiu-jitsu, ele não tem fim. É uma arte que a gente pratica, que é para sempre, e você nunca vai saber tudo, sabe? Sempre existe algo para você aprender, né? Então, aquela retórica do mestre, artista marcial, que sabe tudo, que é intocada. O jiu-jitsu veio mostrar pra gente que ela não existe, né? Que isso é uma farsa, né? As pessoas, elas vão aprender sempre. Então, o acúmulo de conhecimento, ele é para sempre. E o jiu-jitsu é uma prova disso. O que te encantou foi? Foi isso. Foi um desafio constante de desenvolvimento. Eu acho que foi isso que me trouxe cada vez mais que me traz cada vez mais para a prática do jiu-jitsu e para o ensino do jiu-jitsu, né? Professor, o jiu-jitsu pode salvar vidas? O Rafa, pode, e em vários contextos a gente pode dizer que sim. Pode salvar vidas do ponto de vista físico, né? Quando você é um praticante de jiu-jitsu, você está muito mais consciente da sua composição corporal e como você se porta frente a ameaças né, a sua vida que aconteçam, né? Aí eu estou falando tanto de autodefesa, defesa pessoal, quanto até mesmo a prevenção de contextos que vão te trazer riscos, né? Então, sim, nesse aspecto, e no aspecto também de que você se torna uma pessoa muito melhor e você se livra de muitos males através da prática de jiu-jitsu. Tanto males físicos, né? Quando a gente fala, né, de desenvolvimento, né, de combate à obesidade, né, uma atividade física de alta intensidade. Então, todos os praticantes de jiu-jitsu percebem uma evolução no corpo de forma muito notória. Todos eles, 100%, né? Não tem como você praticar jiu-jitsu 3, 4 vezes por semana e não melhorar a sua condição cardiovascular, não perder peso, não criar massa magra. Isso tudo vem junto com a prática de jiu-jitsu. Então, nesse aspecto, ela ajuda também você a salvar a sua própria vida. E por último, e não menos importante, do ponto de vista psicológico também, né? O jiu-jitsu é um desafio constante mental ali, de desenvolvimento e de aceitação e que você muitas vezes te tira de lugares que você não precisa estar, como depressão, como uma crise de ansiedade, né? Então eu acho que esse combo é para te responder que sim, que o jiu-jitsu salva vidas. E é por conta também do foco e da disciplina que ele traz para a pessoa, para o aluno? Como toda atividade de alta complexidade, como é o caso do jiu-jitsu, se você não tiver foco e disciplina, você não vai conseguir evoluir da forma como precisa, né? Então, o jiu-jitsu acho que está nesse grupo de atividades. E como é que faz com o autista que não tem foco e nem disciplina? Ele vai ter o foco e a disciplina que ele achar que ele precisa ter naquele momento para poder fazer a atividade que ele precisa fazer naquele momento, que o professor definir para ele fazer. Então, talvez o resultado desse esforço dele não seja o resultado de uma pessoa que tenha muito foco, mas algum resultado vai acontecer. Mas vai ajudar. Né? Vai ajudar. De repente vai até começar a ter foco. Exato. Ele vai perceber que quanto mais ele tem foco, mais ele vai performar, melhor ele vai performar. E aí, o jiu-jitsu é uma terapia individual ali, de você com você mesmo, né? Você, o tempo inteiro, você vai estar percebendo as suas limitações e com a ajuda, né, dos ensinamentos do professor, você vai entender como que você
pode fazer melhor para poder sobrepor aquelas limitações. Apesar de estar em grupo e da luta ser com outro colega. Uhum. É individual, ainda assim é individual. Eu escutei uma vez que o jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo que existe, tá? Por quê? Porque a gente não consegue treinar sozinho, né? Como a gente está falando de uma arte marcial, de um combate ali, de uma luta, não tem como você lutar fisicamente com outra pessoa sozinho. Você precisa de alguém para lutar com você. Então, você, ao mesmo tempo, você vai se defender, você vai se atacar e você vai, obviamente, aprender tanto num contexto de defesa quanto de ataque com outra pessoa. Sim. Porque todos deveriam aprender defesa pessoal. França, cara, eu acho que o jiu-jitsu, ele, em 1986, uma grande franquia, a maior franquia, né, a maior escola, academia de jiu-jitsu do mundo, criou um slogan que é Jiu-Jitsu para Todos, que é a Gracie Barra. Está completando 40 anos esse ano de existência a Gracie Barra. A Gracie Barra é onde eu dou aula. E ali a gente começou a entender que... Mas surgiu nos Estados Unidos ou aqui? O jiu-jitsu, a Gracie Barra começa aqui no Brasil, né? Começou no Brasil. E se expandiu para os Estados Unidos? E depois foi para os Estados Unidos, Mas o jiu-jitsu surgiu... o jiu-jitsu, a história... Eu vou voltar, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, tá, Rafa? Sobre jiu-jitsu para todos. TDAH. Mas é assim, o jiu-jitsu começa... a história estima que há 3.000 anos na Índia. Na época, os monges, eles precisariam cruzar todo o território chinês. E como eles não utilizavam armas por questões religiosas ali, eles aprenderam a desenvolver técnicas de defesa pessoal sem armas. A etimografia da palavra jiu-jitsu vem de jujutsu, que significa defesa pessoal sem armas. E por volta do ano de 1500, o jiu-jitsu chega, essa arte marcial que não tem um criador, que não tem uma história clara nos primórdios, chega no Japão, por volta do ano de 1500. E lá ela se desenvolve como realmente uma arte marcial. Na época, ela era tida como uma atividade que era proibida de ser ensinada, porque era uma reserva marcial que existia dos estabelecimentos de guerra da época. Na Índia? No Japão já. Não, sim, mas começou na Índia. Começou na Índia. Ele chega no Japão em 1500 e ele é tido como uma arte proibida, assim. As pessoas não ensinavam jiu-jitsu. Por quê? Porque você tem várias técnicas de defesa, de mobilização, e até de agressão, que são muito perigosas mesmo, né? Em 8 segundos você pode levar uma pessoa a óbito ali. Então você não... O judô também? Todas as artes marciais? Todas as artes marciais eu acho que tem a sua história e a sua forma de construção e de entrega, para o que a gente vive hoje, né? Mas o jiu-jitsu eu diria que talvez seja uma das mais antigas, porque começa muito antes da maior parte delas, e aqui veio se aprimorando também muito nos últimos 100 anos, depois que o jiu-jitsu chega no Brasil. Lá fora, as pessoas conhecem duas modalidades distintas. Uma chama jiu-jitsu e outra chama Brazilian Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu brasileiro. Como é que é a história do jiu-jitsu brasileiro? Nos anos 1910, vem um japonês para o Brasil, ele se estabelece em Belém, no Pará. Ele se chamava Mitsuo Maeda, conhecido como Conde Koma. Ele veio numa missão diplomática para o Brasil e lá ele conheceu um comerciante, um empresário que estava estabelecido lá, que era do Rio de Janeiro, mas estava morando no Pará, que chama Gastão Gracie. O Gastão Gracie, ele nunca treinou jiu-jitsu, mas ele tinha 5 filhos e ele começou a colocar os filhos dele para poder treinar com o Conde Koma, com o Mitsuo Maeda, que é esse japonês. O resultado disso é que hoje a gente tem a maior dinastia de artistas marciais, talvez da história do mundo, que é a família Gracie, né? A família Gracie depois popularizou o jiu-jitsu, primeiro no Brasil, e depois teve a parte da internacionalização, a partir da década de 70 ali, quando os netos do Gastão, os filhos ali do Carlos, do Hélio Gracie, do Oswaldo, do Jorge,
foram para fora do país para poder ensinar jiu-jitsu lá. E aí o jiu-jitsu ficou conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu lá fora. Então, aqui no Brasil a gente só chama de jiu-jitsu, mas lá eles chamam de Brazilian Jiu-Jitsu. Legal. Mas por que é para todos, Rafa, respondendo a sua pergunta? Porque todo mundo sofre das mesmas angústias. O ser humano, na sua essência, ele sofre dos mesmos problemas. Algumas pessoas sofrem mais de algumas coisas e outras mais de outras coisas, mas todo mundo sofre, todo mundo tem medo, todo mundo tem raiva, todo mundo tem euforia, todo mundo tem desânimo, todo mundo se desespera, todo mundo tem compaixão, isso faz parte, né, do aspecto de sentimentos das pessoas. E o tatame de jiu-jitsu, ele entrega para as pessoas todos esses sentimentos. Então, no momento que você vai ter uma aula de jiu-jitsu, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir animado, você vai sentir raiva, você vai sentir, sabe, pena, tudo aquilo que você, como ser humano, sente, ele vai aflorar dentro de um treino de jiu-jitsu. E todo mundo precisa ter esses contatos com esses sentimentos para que quando eles saiam do tatame, eles estejam mais preparados para poder sentir raiva, sentir desespero, sentir ânimo, sentir compaixão fora do tatame também. Então, no momento que a gente se prepara, que a gente treina esses sentimentos no tatame, a gente vai ficar muito mais apto a ter sucesso fora do tatame também. Sensei, você pode contar algum caso de criança autismo, do que aconteceu, se foi favorável? Muito legal, Rafa. Jiu-jitsu. Boa. Cara, a gente tem... É tudo muito novo, tá? Assim, eu acho que assim, todo esse entendimento social que a gente tem hoje, né, do público autista, ele está chegando no jiu-jitsu junto com todo esse entendimento, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, um amigo que mora em Bauru, o Paulo, e ele tem um filho que tem, se não me engano, 11 anos de idade, e outro dia ele me ligou para poder contar que como que o jiu-jitsu mudou a vida do garoto dele, né? Eu sigo ele nas redes sociais, eu vejo como que ele se diverte, como que ele é presente ali, participa inclusive de campeonatos e tal. Então, assim, a gente tem várias iniciativas o tempo todo de pessoas que realmente têm a vida transformada, né? Qual que é o ponto aí? Eu acho que quanto mais você encontrar um estabelecimento que você consiga treinar, que tenha professores preparados para poder atender também um público que tenha um pouquinho mais de limitação do que o público convencional, maiores as chances de você, obviamente, ter ali um match, né? E você, né, conseguir se desenvolver dentro da arte marcial, né? E como pessoa, obviamente. Existe adaptação no caso de neurodivergentes autistas? Olha, Miriam, eu vou te dizer uma coisa. Eu escutei uma vez de um grande mestre de jiu-jitsu que se você quiser ser um bom professor de jiu-jitsu, você vai aprender as técnicas, você vai chegar no horário, você vai ser atento, tudo isso. Se você quiser ser um excelente professor de jiu-jitsu, você tem que entregar para o aluno aquilo que o aluno precisa de receber. Então, sim, existem adaptações que são feitas, mas não só para quem é neurodivergente, mas para todo mundo, né? Quando um bom professor dá uma aula para uma menina, é diferente de dar uma aula para um senhor, que é diferente de dar uma aula para um empresário de, sei lá, de 40 anos que está totalmente fora de forma, que é diferente de dar aula para um garoto aí de 16, 17 anos, cheio de gás. É diferente, né? E o trabalho do professor é justamente identificar isso, identificar essa necessidade do aluno e entregar para ele aquilo que ele precisa para poder se desenvolver através do jiu-jitsu. E até porque todos nós temos limitações também, né? Então cada um Exato. tem sua limitação. Perfeito. Perfeito. Todo mundo vai chegar no tatame com alguma limitação, mesmo que não seja uma pessoa neurodivergente com nenhum tipo de deficiência ou de questão que seja notória, né? Todo mundo tem os seus desenvolvimentos para poder construir lá. Eu já ouvi dizer que jiu-jitsu não é sobre lutar, é sobre ensinar o cérebro a reagir. É isso? Sim. A luta, o confronto físico é uma parte importante do jiu-jitsu e é o que a gente ensina em todas as aulas. Mas antes da gente chegar nessa questão física, a gente tem uma questão mental que precisa ser trabalhada, senão você não consegue nem fazer o físico, né? Então, você se prepara mentalmente, sim,
para poder conseguir resolver as questões físicas e técnicas que a modalidade vai te demandar. E como se prepara mentalmente? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é um exercício diário, sabe, Minha? Eu acho que não existe uma fórmula. Existem algumas coisas neurológicas que a gente se prepara, né, como respiração, né, como a metodologia onde você inicia o processo de uma aula num ritmo e depois você tem o ápice ali daquele ritmo e depois você volta. Então assim, toda essa lógica que transcorre dentro de uma aula de jiu-jitsu, ela é para você entender trabalhar a sua cabeça ali no tatame, né? Então, quando você faz um aquecimento, por exemplo, para poder entrar dentro de uma sessão de jiu-jitsu, o aquecimento não é só para o corpo, né? É o aquecimento para a mente também, para você começar a desligar dos seus problemas lá fora, começar a conectar com o que você está fazendo dentro do tatame. Então, isso tudo faz parte de uma boa aula de jiu-jitsu. Não é complicado você juntar várias pessoas, adolescentes, adultos, neurodivergentes, tudo bem, cada um é cada um, o professor tem que sacar como é a dinâmica de cada um, enfim, as questões particulares, mas não fica complicado? Seria interessante se fosse tudo adulto ou tudo adolescente? Não é necessário. Olha, cara, uma excelente pergunta isso. Assim, tem várias linhas de visão nesse aspecto, sabe? Tem algumas pessoas, né, algumas escolas que ensinam jiu-jitsu só feminino, jiu-jitsu só para quem é maior de idade. Não? A técnica não muda, mas como você tem a parte da luta, a luta fica mais igual, né? Então, quando você coloca uma menina para lutar com a menina, as duas pesam 60 quilos, é diferente você colocar uma menina de 60 quilos com um cara que pesa 90, por Isso exemplo. frustra menos o aluno e é bom essa frustração? É aí que a discussão fica interessante. Por quê? Porque o jiu-jitsu ele se desenvolve, nos 100 anos que o jiu-jitsu está sendo ensinado no Brasil, justamente para mostrar que pessoas que são mais franzinas, com menos força física, conseguem muito bem vencer uma luta corporal de uma pessoa muito maior do que ela. Foi isso que fez o jiu-jitsu crescer e se desenvolver da forma como ele é hoje. Então, a beleza da arte marcial do jiu-jitsu é essa. Então, no momento que você exclui isso e coloca pessoas iguais treinando o tempo inteiro, você está perdendo uma parcela importante do jiu-jitsu, que é justamente esse confronto que acontece ali. Ah, mas quer dizer que o mais fraco sempre vai ganhar do mais forte? Não, é óbvio que não. Mas utilizando o jiu-jitsu, ele tem muito mais chance de vencer um confronto, principalmente, obviamente, com quem não treina jiu-jitsu. Então, quando você pega, por exemplo, uma garota aí, sei lá, que pesa menos de 60 quilos, 55 quilos, mas que já treina jiu-jitsu, já uma pessoa mais graduada, e coloca ela para poder fazer uma sessão de sparring com um cara de 90 quilos, se essa menina tem 3, 4 anos de treino já, ela vai trucidar o cara de 90 quilos, entendeu? Numa sessão de sparring. Você pega uma faixa roxa e coloca com faixa branca que acabou de chegar, ele não tem a menor chance, entende? Então a beleza tá aí, né? Na diferença, né? Na diferença. Até que ponto o jiu-jitsu trabalha autoestima? Ô Rafa, a gente precisa de autoestima para tanta coisa, né? E eu acho que o jiu-jitsu não é diferente, né? Quando você percebe que você consegue se proteger muito melhor depois que você tem um conhecimento, né, de jiu-jitsu, aquilo naturalmente vai fazer você acordar diferente, né? Quando você percebe que você está num ambiente público com outras pessoas ao redor, e você entende os movimentos, entende mais ou menos como se proteger em eventuais questões ali que possam vir a acontecer, aquilo naturalmente vai te deixar com uma autoestima maior. Ah, mas é só na questão física? Aí, de novo, não é só na questão física, né? No momento que você entra numa reunião, que você tem um argumento difícil para você, sei lá, convencer alguém daquele argumento, ou que você precisa de ter uma conversa difícil com alguém, né, para poder receber uma situação difícil, tudo isso vai te deixar mais apto depois que você pratica jiu-jitsu, porque você já sentiu situações difíceis no treino que você fez às 6:30 da manhã de hoje ou às 8 horas da véspera, do dia anterior.
Então fala, putz, ontem o cara tava lá lutando comigo, eu peso 80 quilos, ele pesa 130, ele foi, me jogou no chão, me amassou, me fez uma posição de mobilização ali, uns 100 quilos, né, que é uma posição de mobilização que a gente chama no jiu-jitsu, e eu me senti super frustrado, mas no final eu consegui pelo menos sobreviver ali, terminei o treino respirando. Ótimo. Isso trabalhou a minha autoestima, porque apesar de eu ter tomado um calor ali, eu finalizei o treino e tá tudo bem, né? Tá vivo. Então, tô vivo. Então, no momento que eu entro para poder ter uma reunião difícil com o meu chefe, ou uma aula difícil com o professor, ou qualquer coisa assim, eu falo, putz, não, ontem foi pior. Ontem eu fui amassado por um cara com 50 quilos a mais que eu, sobrevivi, então eu tô preparado para essa sessão que eu vou ter agora difícil. Então, aquilo vai criar em mim autoestima, né? Porque eu já vou ter experiências muito piores para contar que vão acontecer o tempo inteiro, né? E óbvio que a gente apanha, a gente bate, né? Então, a benevolência acontece também, né? Então, no momento que você tem um resultado positivo, que você ganha de alguém, que você vence, aquilo também, obviamente, vai te deixar muito maior, né? Na hora que você termina o treino. Uma das coisas que mais encantou o Rafa foi a sua paciência, sua calma. O jiu-jitsu traz isso, todos os professores são assim, calmos, ou é seu, é nato? Porque a gente vê hoje em dia, ele, por exemplo, o Rafa tem TDAH, você tem 500 mil coisas na cabeça, né? Que nem a gente estava falando aqui nos bastidores. Você tem que lembrar, você tem que pagar o boleto amanhã, mas ao mesmo tempo você está com o celular na mão, está vendo um filme, sei lá, sua mãe está te chamando, alguém está te chamando, e aí, como é que é isso? Você não tem foco. Aí a gente fala muito de foco, né? Cadê o foco? Eu acho que assim, cada professor vai ter um jeito, sabe? Assim, não é. Acho que é. Essa calma injusto então eu falar, sua. é injusto eu falar que todo professor é calmo. Não, cada professor vai ter uma. Lá na academia mesmo que eu dou aula, que tem outros professores que dão aula, cada professor vai ter uma forma de se comunicar, uma forma de conduzir ali as sessões de treino. É de cada um, né? Eu acho que como tudo na vida, você vai ter afinidade com aquilo que você acha que Você precisa. vai te dar mais afinidade, né? Sim. Então, o que eu gosto de sempre lembrar é que o jiu-jitsu ele tende a trazer o praticante para um comportamento médio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é muito ansioso, se você é muito agitado, se você tem TDAH, no jiu-jitsu você vai ter que vai ter que recuar um pouco isso para você conseguir. Mas você aprende a Você aprende a recuar. Porque senão você não vai conseguir evoluir. E aquilo vai te começar a te frustrar. Você fala, não, calma, se eu não prestar atenção, se eu não der foco aqui, eu não vou conseguir me desenvolver. Uma das formas é a respiração. Respira e vai. Para, respira e vai é uma delas. E do outro lado, para quem é muito avoado, para quem vive com a cabeça na lua, também, do mesmo jeito, você vai ter que vir para um comportamento mediano, porque senão você também não vai conseguir, obviamente, se desenvolver ali, né? E aí, a cobrança vem de você mesmo. Por quê? Porque eu não quero que o cara de 130 quilos faça uma posição de 100 quilos em mim de novo, porque eu acabei de tomar um calor dele na última aula. Então, eu vou precisar me desenvolver para não passar por isso, né? Então, as pessoas elas tendem a ir para comportamentos medianos. Agora, a questão do ensino, nem todo excelente atleta vai ser excelente professor, né? Então, eu acho que é um pouco, obviamente, de experiência, você vai aprendendo, e de vontade, de vocação mesmo, né? De doação, né? Eu entendo que o meu papel como artista marcial, praticante de jiu-jitsu, está muito mais voltado para o ensino. Né? É isso que eu sempre acreditei, desde que eu me graduei, né, professor. Eu falei, putz, o que eu quero é dar aula, e isso que esse é o retorno que eu quero dar para o jiu-jitsu, para o meu aprendizado, né? Uhum. Vamos falar sobre feminicídio. Por que as mulheres são as maiores vítimas e como se proteger? Todo comportamento agressivo que venha de um homem frente a uma mulher, ele não acontece sem um prévio aviso, né? E
o jiu-jitsu, ele ensina a gente a ter leituras de contextos que vão antes da agressão física, né? E ele prepara o praticante, né, a pessoa que está ali, a se comportar de forma adequada antes da questão física vir à tona. Então, por exemplo, se a gente tem uma relação, né, um homem e uma mulher tem uma relação onde existe o tom da voz aumenta, onde as expressões corporais elas começam a se modificar, onde ele percebe cerceamento de opiniões, né, e de vontades da mulher. Isso é tudo, isso pode vir a ser um primeiro passo que precisa ser observado, né? E então, antes de que a agressão aconteça, a ideia é que as praticantes elas tenham essa leitura do que pode vir depois, né? E não tolere isso, sabe? E o jiu-jitsu ajuda a gente a entender até onde a gente pode tolerar alguns tipos de comportamento. Por quê? Porque a gente aprende a se portar depois com as vias de fato, né? A gente aprende a se portar depois com a agressão física. Então, ela vai ter a segurança de que, poxa, eu tô vendo que ele está escalando, eu tenho ideias, pelo menos, de como me defender aqui, mas eu também não vou pagar para ver, porque eu sei como as coisas são. Como entende? termina, né? Eu sei como termina, né? Então, assim, é muito triste. Às vezes a gente vê... É difícil rotular também, né? A gente tem casos, por exemplo, de praticantes que também sofrem agressão, porque o marido, o companheiro, ou sei lá, o agressor também pratica arte marcial, né? É comum isso também, né? Às vezes pessoas que praticam artes marciais, muitas vezes elas se relacionam, falam, putz, mas ela é uma jiu-jitsu lá, faixa preta, e não conseguiu se defender de um cara. Então, tem muita nuance no meio do caminho, né? Mas o recado que fica a técnica você vai aprender, mas antes de você utilizar a técnica, você tem que saber ter as leituras, porque muitas vezes a técnica não vai te salvar. Agora, se você saber ter as leituras e falar, putz, esse é o tipo de comportamento que eu não posso tolerar, e você se afastar ali, aí você está fazendo o que você precisa fazer para poder se cuidar e para poder dar certo. Aí entra a parte emocional, né? Tem que fazer terapia também. O jiu-jitsu é a parte física que você está sacando e a parte emocional. Assim, jiu-jitsu, eu falo para os meus alunos lá que defesa pessoal não é saber se defender do ponto de vista físico, é você chegar bem em casa. Você aprende jiu-jitsu para você não brigar, para você conseguir chegar em casa sem brigar. Então, eu estou aqui a uma distância do Rafa ali. Eu não consigo fazer nada nessa distância do Rafa aqui, sabe? A minha faixa preta não vale de nada aqui, porque ele está longe de mim, ó. Eu não consigo chegar próximo a ele. Se eu chego mais próximo a ele e dar um passo para trás, eu vou continuar sem conseguir fazer nada ao longo, né, para ele, porque a distância minha não chega, ó, não vai lá. Uhum. Então é isso que a gente aprende no jiu-jitsu logo na primeira aula de defesa pessoal, é manter o agressor à distância. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Se ela percebe que o cara está escalando, que ele não está, que algo pior pode acontecer, ela tem que manter a distância. Mas o que ela faz, por ela exemplo? ela foge. Foge o quê? Correndo. De boa, se você correr, ele vai correr atrás. Sai correndo. Ele vai correr atrás. A primeira coisa que ela faz é sair correndo. Se o cara correr atrás e chegar próximo a ela e entrarem num confronto físico, aí ela vai ter que usar a técnica que ela aprende. Ela aprende a técnica. É perigoso, mesmo ela sabendo? Super perigoso. Por isso que o ideal é não lutar. Por isso que o ideal é fugir. Porque o jiu-jitsu dá essa previsibilidade. Você começa a sacar, alterou a voz, né? Começou a gritar, gesticular, não sei o que lá. E o que eu faço agora? Vou embora, vou sair daqui, pelo menos do ambiente. Mas se você sai do ambiente, ele vai atrás. Se ele for atrás, são vários contextos, né? Essa é uma boa discussão, assim. Enquanto o jiu-jitsu ensina que o risco ele é iminente quando você está numa luta corporal. Então a melhor coisa é você evitar a luta corporal a todo custo.
Se a luta corporal for inevitável, aí você vai ter as técnicas que o jiu-jitsu te ensina para você se defender e para você se proteger, né, naquela situação. Cara, mas é incrível. Duas pessoas que saibam, que entendam, que conheçam o jiu-jitsu, um casal, chegar às vias de fato. E você faz o quê? Já teve isso? Já acontece O isso? ser humano é um bicho muito louco, né? Acontece, Mas chega a raro. machucar? É raro, é extremamente raro, mas a gente tem casos, né, de praticantes que se descontrolam, né? O ser humano tem isso, né? Então, o cara, quando ele não assume uma divindade depois que ele chega à faixa preta, né? Ele aprende muito, ele tem condição de ensinar, ele realmente passa por uma trajetória que é maravilhosa, mas isso não faz dele um santo, uma pessoa intocável, né? Então, a gente tem pessoas, né? A gente tem vários, infelizmente, né? Várias situações aí de professores de faixas pretas que se descontrolam também, né? É normal, a gente é ser humano, né? Então, é normal, não é normal se descontrolar, mas é normal que isso aconteça, né? Sim. Então... e aí, quando você tem duas pessoas, obviamente, que entendem de luta e que estão num contexto desse, é o pior dos mundos, assim, né? Porque é o pior e o melhor, né? O melhor porque os dois vão estar em igualdade ali naquele contexto, de técnica, mas é o que a gente não quer que aconteça jamais, né? Dizem que ensinar defesa pessoal é incentivar a violência ou é ensinar a sobrevivência? Boa, hein, Miriam? Essa talvez foi a melhor pergunta que a gente vai discutir agora. Com certeza, a violência ela faz parte da trajetória humana nesse planeta, né? O ser humano ele se desenvolve, né, ao longo da história com a violência como pano de fundo, né? A gente não consegue excluir isso da nossa história e a gente não consegue excluir isso também do nosso cabedal de contextos que a gente vive todo dia. Então, o jiu-jitsu e outras modalidades de arte marcial, elas tratam isso num ambiente controlado, né? Então, no momento que a gente entra no tatame para poder treinar jiu-jitsu e a gente vai lutar com outro ser humano ali naquele tatame, isso está num contexto de regras, num contexto de respeito, num contexto de desenvolvimento. Então você está ensinando sobre a vida através de uma violência num contexto controlado, né? Controlado. Não é briga, é luta, né? Que são coisas diferentes, né? A briga ela não tem muita regra, né? A luta tem, né? Então é uma luta. Ela usa talvez esse instinto que existe dentro do ser humano de violência de uma forma controlada, para que a pessoa se desenvolva. Mas você acha, por exemplo, que se as mulheres soubessem jiu-jitsu, elas, esse nível de feminicídio diminuiria? Poderia ajudar nisso? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Sério? Sim, não tenho a menor dúvida. Porque ela vai começar a ter leituras que talvez ela não tenha, sabe? Tipo... Ela vai começar a entender quando um contexto sair fora do controle, ela já vai falar, opa, isso aqui não dá. Agora cruzou-se uma linha aqui, eu preciso de fazer alguma coisa. Seja fugir, que é a primeira opção. Fuga. O correto é sair. O correto é sair. Tá. Ou seja, eventualmente, numa situação que não tem outra coisa a fazer, ela vai conseguir se defender ali, né? Então, sim, com certeza, né? Quando a gente dá aula para criança, a primeira coisa que a gente ensina, uma das primeiras coisas que a gente ensina para uma criança de 4, 5 anos, é ter a leitura corporal do adulto, entendeu? Então, quando o adulto coloca a mão na cintura e faz... Fica bravo. O que a criança tem que fazer? Sai correndo. Sai correndo. Então, isso é um exercício que a gente pratica com a criança e a gente não usa... essa sessão técnica, quando a gente está falando com o adulto, porque parece óbvio, mas isso acontece também. Quando você está num momento ali de luta com um parceiro de treino, e o parceiro de treino, você percebe uma conduta mais agressiva do parceiro de treino, o que você vai fazer? Você já vai se proteger mais, né? Uhum. Então, no momento que você está numa discussão, você mulher com o cara, e você percebe uma conduta mais agressiva, você vai se proteger mais. A melhor coisa é sempre evitar a luta e sair, mas eventualmente se a questão escala e o contexto
não propicia com que você saia, você vai colocar as técnicas que você aprende em prática. É porque é tudo tão rápido, claro, a chegar ao feminicídio não, porque existe sinais, que nem você está falando. Já vem né, de tempos atrás, a pessoa já se comporta de determinada forma há algum tempo, mas até chegar no feminicídio, normalmente não é de pronto já, pá, pum. Mas, por exemplo, o autista tem muito essa questão de desregulação, às vezes sensoriais, ou porque ele está se sentindo cansado, está com fome, ou a mãe não deu o remédio, ou passou da hora do remédio, ou o tecido da roupa está incomodando, enfim, está com sede, com fome, sei lá. Num quadro desse, se é um autista que treina, ele vai sacar? Ou como é que funciona isso? Quando as meninas vão iniciar uma sessão de treino lá conosco, eu sempre reforço que elas não precisam fazer nada que elas não queiram, né? O jiu-jitsu é um esporte onde existe muito contato físico, né? E todo mundo vem com um passado, né, na hora que pisa no tatame ali. Às vezes vem com alguns traumas. Então, as meninas não precisam fazer nada que elas não queiram. Isso aqui para mim não funciona, isso aqui para mim tá... Não vou fazer essa técnica, não vou fazer esse exercício, porque para mim não tem problema nenhum isso. Isso vale para todo mundo. Você diz do contato. Do contato. Físico. Isso vale para todo mundo e para qualquer contexto, né? Então, no momento que você tem um autista que ele tá extremamente incomodado com alguma coisa, não tem problema nenhum ele se ausentar de fazer aquele exercício, fazer aquela técnica. É óbvio que se ele se isenta de fazer todo o exercício e toda a técnica, ele não está mais treinando, né? E é papel do instrutor, do professor, entender o que está acontecendo. De novo, volta àquele ponto de você dar para o aluno aquilo que ele precisa, entender o contexto daquele aluno e conseguir ajudá-lo a, quem sabe, resolver aquele problema que está incomodando ele naquele momento, para que ele consiga fazer a técnica, né? Então, esse kimono aqui está me incomodando o meu pescoço aqui. Então, peraí, vamos arrumar esse kimono mais para o lado para ver o que acontece? Tenta agora com esse kimono mais para o lado, por exemplo, sabe? E tá me incomodando aqui, sei lá, o barulho do ventilador aqui tá me incomodando na academia. Tá bom, então vamos desligar esse ventilador. Pronto, faz sem o ventilador ligado. Depois liga de novo. Mas vai atrapalhar os outros? Vai, mas os outros vão precisar entender. Vão entender. Vão. Mas depois liga de novo também. É só um pouco, só para ele poder fazer a técnica. Depois liga de novo, entende? Então, eu acho que a sensibilidade do professor é fundamental nesse sentido, né? E óbvio, né? Pode ser que chegue um momento que fale, não, chega, você precisa também treinar. Não tem que ficar o tempo todo criando concessão, né? Então, o jiu-jitsu, ele obriga as pessoas a se entenderem dentro do tatame em vários aspectos, sabe? E é papel do professor de criar um ambiente de respeito e de comunhão, de desenvolvimento mútuo ali, de todos, né? Sim. Então, a gente abre... O aluno precisa abrir concessão para o outro aluno também, né? É muito comum um aluno que é mais graduado ajudar um aluno que está começando agora. Até mesmo porque numa turma, às vezes, de 20, 30 alunos, o professor sozinho não consegue dar a devida atenção a todos. Individual, né? Individual. Então, é comum, faz parte do processo de aprendizagem do jiu-jitsu que os mais graduados ajudem os menos graduados. Então, o ponto é o desenvolvimento de todo mundo, sempre. Eu vejo muita mãe falando que, por exemplo, boxe. Colocar o filho para fazer boxe autista para ele extravasar, jogar a energia, excesso de energia fora. Mas ao mesmo tempo ela ficou com medo. Nossa, ele vai aprender isso? E em casa, como é que vai ser isso? Dá medo. E eu acho que também tem que ser uma questão de você perceber o tipo de esporte que você vai fazer. Talvez luta realmente, o boxe não seja realmente o mais interessante. E por que o jiu-jitsu, como é que o jiu-jitsu entra nisso? Que todo mundo fala, não, vamos fazer jiu-jitsu e não boxe, por exemplo. Assim, tudo que a gente aprende no tatame, a gente tem que usar no tatame, né? Isso vale, eu acho, para qualquer arte marcial, inclusive para o jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem umas técnicas que são muito perigosas do ponto de vista de... às vezes muitas até mesmo letais, assim, do ponto de vista de como que você vai utilizar.
Então, a gente deixa claro para o aluno que as técnicas que ele aprende no tatame é para ele se desenvolver no tatame e usar no tatame, a não ser, obviamente, numa situação extrema, né? Então, ele não vai se furtar de eventualmente utilizar numa situação extrema, mas ele não vai dar um mata-leão no irmão dele, né? Ou não vai fazer um armlock na mãe, porque, né? Então, a gente trabalha isso de forma bem clara, né? Que é para usar no tatame. Quando a gente olha frente a outras artes marciais, o jiu-jitsu não é uma arte marcial de impacto, como é, por exemplo, o boxe que você comentou, como é o taekwondo, como é o karatê. O jiu-jitsu é uma arte marcial de pressão. Então, qual que é a diferença? Eu não vou dar soco, eu não vou dar chute, como é o caso do karatê, do boxe. Eu vou levar o meu oponente para o chão, vou derrubar ele no chão, e no chão eu vou imobilizar o meu oponente, e depois, eventualmente, eu vou entrar algum tipo de técnica de estrangulamento, de chave de braço, de qualquer outra chave de articulação ali, para eu poder finalizar a luta daquela maneira. Então, você percebe que fica muito mais controlado? Porque se eu dou um soco, dependendo de como meu soco acerta o meu oponente, ele pode na hora desmaiar. Agora, se eu vou aplicar um mata-leão, eu só vou fazer o cara desmaiar se eu realmente estiver disposto a fazer o cara desmaiar. Não vai ter um acidente, não existe acidente. Sim, mas isso é com pessoas comuns. Com uma pessoa autista, que desregula. Talvez não seja tão... Ele tem que entender que existe uma liturgia por trás da arte, do dojo, né, do tatame, que tem que vir antes de qualquer tipo de sentimento de ira que ele possa ter fora do tatame. Uhum. É um aprendizado isso, né? Uhum. E é uma garantia? Não é uma garantia, né? Tá. Falando bem, pode ser, né, que em alguns contextos aí, mas assim, depois ele vai ter que arcar com as consequências disso também, né? Então isso vale muito, assim, quando quando um bom professor entende que um aluno teve uma conduta errada fora do tatame, ele precisa, e é obrigação dele recriminar aquilo e entregar o aspecto punitivo que ele acha que tem que ser entregue. Não físico, né, óbvio, mas assim, sim, mas qual desligar seria, da academia. Por exemplo, Desligar da academia. Falar, eu não consigo te treinar se você não respeitar o meu dojo, porque tudo que eu te ensino aqui, legal. Se você usa fora de forma inadequada, eu sou o responsável por isso, né? Então, se você não tem a cabeça, a consciência para poder ter uma conduta adequada face àquilo que eu te ensino, eu não posso te ensinar mais nada. Uhum. E aí a pessoa precisa sair. Né? E aí entra o vínculo sentimental do aluno com o professor. Exato, normalmente. Legal. Professor, como é que fica o bullying no caso do jiu-jitsu? Rafa, o bullying, acho que vai muito daquela pergunta que você me fez antes. O bullying, ele trabalha muito a confiança, né? A forma de se ter confiança. Quando você pega um bullying, por exemplo, de criança, ele é mais fácil administrável, porque a criança, quando ela aprende jiu-jitsu, e eventualmente numa situação ali social, que ela precise dar algum tipo de recado para o amiguinho que tá fazendo bullying com ela, é muito fácil para ela executar isso, né? Porque o menino, ele tá sempre brincando de lutinha, né? No momento que ele está brincando de lutinha e que ele sabe que não é uma lutinha, mas ele sabe uma técnica ali para poder fazer ele não se sentir ameaçado dentro da lutinha, ele pode usar aquilo ali, entende? Então, se ele está sofrendo um bullying e ele usa uma técnica de queda e de domínio de solo da pessoa, né, de estabilização de solo, ele não precisa nem machucar o amiguinho, né? Então, o que a gente muitas vezes ensina para a criança você vai derrubar o seu amiguinho, ele vai cair no chão, aí você vai entrar numa posição de 100 quilos de montada, né, que são posições de domínio ali de solo, e vai falar para o amiguinho, olha, você para de me importunar, senão vai ficar pior para você. Ele não machucou o amiguinho, ele só deu um recado para o amiguinho, de forma clara, que talvez ele não tenha entendido antes, quando falou, não é assim, me deixa em paz, né? Então, ele consegue escalar
aquela questão sem uma agressão mais... sem uma agressão, na verdade, né? Só com uma forma de comportamento ali, de impacto, né? de luta mesmo, né? Mas sem nenhum tipo de... Sim. Ele não precisa quebrar o nariz do amiguinho, né? Sim. Ele vai mostrar para o amiguinho que ele é capaz de fazer coisas com o amiguinho e normalmente isso resolve o problema, né? E nunca mais vai mexer com ele, né? E não mexe com ele mais. Que dica o professor daria para o adolescente que está sofrendo bullying? Rafa, primeira coisa, em uma palavra ou em duas palavras, faça jiu-jitsu, né? Fazer jiu-jitsu. Faça jiu-jitsu. A chance de resolver o seu problema é quase que certeira, né? E óbvio, né? Aquilo que todo mundo fala também, você não tem que sofrer calado, né? Se você está sofrendo bullying ali, você tem que falar com o professor, você tem que falar com seus pais, você tem que achar uma ponte de apoio ali para poder resolver o problema. Ninguém deve sofrer calado em nada. E que dica você daria para os pais? A mesma dica que eu dou para os garotos, que é coloquem os filhos no jiu-jitsu, né? Vai para o jiu-jitsu. Uhum. E aprenda a escutar os filhos, né? Eu acho que a gente, né, como pai, eu sou pai também, eu acho que é um exercício diário que você tem que ter de escuta, né, dentro de casa. E a gente tende a achar que isso é um processo simples e orgânico, e não é, né? As pessoas mudam, né? O filho cresce, o jeito que o filho é hoje é diferente do que o filho era há um ano atrás, então você tem que estar sempre escutando para poder tentar contribuir, né, com o desenvolvimento. E fazer jiu-jitsu com o filho é muito bom também. Então essa é a segunda dica que eu dou para os pais. Faça jiu-jitsu e leve o seu filho junto, né? Professor, você acha que deveria ter jiu-jitsu nas escolas? Nossa, muito. Rafa, muito, cara. A gente tem algumas iniciativas de alguns países, no Oriente Médio, na Arábia Saudita. O jiu-jitsu ele é ensinado na escola e está dentro do currículo escolar, o jiu-jitsu. E a gente vê a transformação que isso acontece numa sociedade onde todas as pessoas praticam jiu-jitsu. É impressionante, assim. Eu acho que o mundo vai caminhar para isso, né? É uma pena que a gente está no Brasil, que é o criador do jiu-jitsu moderno aí, e que a gente não tenha essa iniciativa sendo discutida, né? Mas muda uma sociedade, isso eu tenho certeza. Por exemplo, se você está na rua e surge alguém suspeito, você sabe, você é mestre e tal, ou mesmo um aluno de jiu-jitsu, o que é recomendado fazer? Você falou que tem essas coisas de sacar já a postura da pessoa, como que funciona isso? A primeira coisa é, quando você acha que alguém com atitude suspeita, é você não negligenciar o seu instinto e a sua percepção. Ele está com atitude suspeita, então tudo bem, só vou virar a cara. Essa é a pior coisa que você faz. Alguém com atitude suspeita, você tem que estar entendendo o movimento dela e a observando o tempo inteiro. Né? Então, se você está na rua e você se sentiu ameaçado de alguma forma, alguém passou, sei lá... A pior coisa que você faz é, por exemplo, virar as costas e sair andando. Você pode virar as costas, sair andando, mas olhando também, sem virar o rosto, né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é entender que a distância é muito mais fácil você se proteger, né? Então, aquela brincadeira que eu falei com o Rafa aqui. Então, aqui nessa distância aqui eu não consigo fazer nada com o Rafa. Se ele mantém essa distância de mim, ótimo. Eu vou continuar sem conseguir fazer nada. Quando isso é impossível e a pessoa chega em você e você precisa ter algum tipo de comportamento, a mão já te ajuda a se proteger, né? Então, entrando numa primeira técnica de jiu-jitsu aqui, a mão aqui, ela te ajuda a se proteger. Você fica com ela na frente. Você fica com ela na sua frente. Isso aqui já te ajuda a se proteger. Isso aqui é diferente disso daqui. Isso daqui é um comportamento de ameaça, luta. Né? De luta. Então, você percebe que é praticamente a mesma coisa? Aqui com a mão, com isso daqui. Aqui eu estou protegendo, é mais fácil eu proteger o meu rosto, eventualmente, né? O meu tórax aqui está um pouco mais protegido. Então, a primeira coisa é isso daqui que você faz. E aí você tem várias técnicas que você consegue utilizar a partir da mão alta, se protegendo aqui na altura do peito, né? Então, eu diria que é isso.
E quanto mais você pratica algumas técnicas de autodefesa, de defesa pessoal, melhor você vai ficar nelas. Então, no momento que você está também no dojo, nas suas aulas praticando defesa pessoal, e no momento que você eventualmente precisa, aquilo vai fluir muito mais fácil. Que você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer. E se for um assalto à mão armada? Não deve se reagir, né? Um assalto à mão armada não tem o que fazer. Eu acho que não se justifica, né? Não tem telefone mesmo que valha... o cara seja faixa preta, sensei... Não faz sentido reagir, não. Porque não vale, a sua vida não vale um telefone, não vale uma carteira. Mas não tem alguma coisa rápida, tem, truque rápido, sei lá, você coisa... tem algumas técnicas que a gente... Quais são os piores lugares que você pega, sei lá, no queixo, o que é? Assim, a gente tem os estrangulamentos de jiu-jitsu, eu diria que a maior parte deles, eles acontecem quando você bloqueia a carótida, que é a artéria que leva oxigênio do coração para o cérebro, né? Então, isso você aprende o quê? No último estágio de jiu-jitsu? Não, você aprende já na primeira aula. Cara, Você aprende ou nas primeiras aulas, né? Não na primeira, mas nas primeiras aulas. Por quê? Porque é um botão de liga e desliga que acontece no corpo humano que é para todo mundo, entende? Então, se eu pressiono a minha carótida aqui, por 8 segundos eu vou desmaiar, porque vai faltar oxigênio no cérebro. Então, e tem várias técnicas para você fazer essa pressão das carótidas, né? E você não precisa nem pressionar as duas, uma só já te faz desmaiar. Nossa, nem sabia que tinha duas. Uma de cada lado. Então... Tem que fazer jiu-jitsu lá. Então, o jiu-jitsu ele te ensina como conduzir esse tipo de ação. Mas no assalto à mão armada não compensa. Não, no assalto à mão armada eu acho que não compensa arriscar, sabe? É óbvio, a gente brinca lá, a gente faz umas técnicas de desarme e tal... Tem técnica de desarme. Tem técnica de desarme. Mas eu chamo isso de brincadeira. Porque eu acho que não faz sentido. Eu acho que é uma situação muito específica e um contexto muito peculiar para você precisar de tomar a decisão de desarmar quem está com a arma apontada para você. É um contexto muito peculiar isso. Se alguém chegar num contexto... Se eu chegar nesse cenário hoje, Bruno, eu vou saber o que fazer. Mas não quer dizer que eu vou ganhar essa, porque o cara só... É isso daqui, né? O cara vai... Quando ele movimenta o dedo ali, é muito mais rápido do que qualquer tipo de movimento de reação, né? Sim. Então, não vale a pena, né? Por mais que você saiba o que fazer, é melhor não fazer, nesse contexto. A não ser, obviamente, num caso muito extremo, né? Se é um caso extremamente, assim, absurdo, você falar, agora eu vou ter que agir... Ok, mas... Rafa, eu queria saber se você gostou da aula que você fez lá comigo. Adorei. Ele amou. Gostou? Gostei. Quais são os seus contatos? Sociais. Redes sociais, professor. Redes sociais, os seus contatos, de modo geral. Boa, Rafa. O meu contato você me acha em rede social, Instagram, Facebook, com Bruno G. Magalhães. Esse é o meu @. E ali a gente pode trocar ideia, ali a gente pode falar sobre jiu-jitsu e talvez contribuir aí com qualquer dúvida que alguém tenha e dar qualquer tipo de orientação que precise também. Qual é a diferença entre judô, jiu-jitsu e taekwondo? A origem são todas artes marciais de origem oriental, né? Judô, jiu-jitsu, taekwondo. Só que a história delas é distinta, né? Então o taekwondo veio da Coreia do Sul. Foi desenvolvido lá, né? É uma arte marcial que trata muito impacto, né? Chute, soco. É uma modalidade olímpica super legal, super consolidada mundo afora. O jiu-jitsu e o judô, eles têm a mesma origem, né? O judô, ele foi criado nos anos 1880 no Japão pelo Jigoro Kano, quando ele cria a escola Kodokan de judô. E o que é o judô? Ele pega vários elementos que existiam já, como eu comentei com vocês, há mais de 3.000 anos, na arte marcial que veio lá da Índia, e ele cria uma espécie de um esporte que suaviza muitas das técnicas e do formato de aprendizado que existia do jiu-jitsu. O jiu-jitsu nessa época ele era proibido de ser ensinado justamente por conta da letalidade. As pessoas, né, achavam que não se deveria ensinar jiu-jitsu, porque se eu ensino alguém a dominar e a deixar alguém desmaiado em 8 segundos,
aquilo pode ser mal utilizado, né? Então, penso que nós estamos falando aí há 150 anos, né? Onde a sociedade não tinha o desenvolvimento que tem hoje, né? As pessoas não tinham, né, a forma de enxergar a arte marcial como a gente enxerga hoje. E aí o judô foi criado nesse contexto. Então, o judô hoje, só ali hoje, 2026. Bom, hoje, 2026, a gente tem judô e taekwondo, obviamente, como modalidades olímpicas, modalidades que são talvez até mais praticadas do que o jiu-jitsu, porque elas têm um viés de esporte muito aflorado, enquanto que o jiu-jitsu ele tem um viés não só de esporte, mas também de defesa pessoal. Então, tudo entrega disciplina, tudo precisa de dedicação, tudo tem seus graus de dificuldade, mas o jiu-jitsu, ele talvez entregue um pouco mais do ponto de vista de defesa pessoal mesmo e de desenvolvimento também para todo mundo, né? Então aí volta um pouco naquilo. Qualquer pessoa de qualquer idade, a partir de 3, 5 anos de idade, pode fazer jiu-jitsu, né? Eu tenho um aluno que começou lá na academia com 65 anos para praticar jiu-jitsu, graduou faixa azul ano passado. E é para todo mundo mesmo. Por quê? Porque cada um vai no seu ritmo. Então, algumas técnicas, por exemplo, de taekwondo ou de próprio judô mesmo, técnica de queda, depois de uma certa idade você não consegue mais fazer, porque o seu corpo já não se adequa mais àquela técnica. Agora, o jiu-jitsu, você consegue adaptar a técnica, né? O desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil, dos últimos 100 anos que o jiu-jitsu é ensinado aqui, acontece porque uma pessoa, né, pessoas da família Gracie ali, Carlos, o Hélio principalmente, eles adaptaram as técnicas do jiu-jitsu japonês para um contexto pessoal deles, né? O Hélio Gracie era uma pessoa, ele era alto, ele media 1,80 m, mas era muito franzino, pesava menos do que 55 quilos. Então ele foi ajustando as técnicas para o biotipo corpóreo dele. E todo mundo consegue fazer isso, né? Ajustar as técnicas para o seu biotipo corpóreo. Então, o jiu-jitsu ele se desenvolve no Brasil entregando isso. Então, qualquer pessoa pode ir, qualquer pessoa pode fazer. Mérito, né, da família Gracie, que fez esse desenvolvimento da arte marcial aí maravilhoso. Professor, existe uma idade ideal para começar? Rafa, eu acho que a partir de 5 anos você já consegue entender as aulas e consegue se divertir ali. É óbvio que no começo é muito mais recreativo do que qualquer outra coisa. 3 é muito pequenininho, né? 3 é muito pequenininho. Algumas escolas nem pegam a criança de 3 anos, né? Agora sim, eu acho que a partir de 13 anos deveria ser obrigatório. Com certeza. Você já teve algum aluno com epilepsia ou algum problema mais sério? Conta pra gente algum caso, se você já passou por isso ou sabe de alguém, algum professor. Olha, eu, graças a Deus, nunca tive que tratar um caso de epilepsia assim no tatame. É muito comum as pessoas terem algumas sobrecargas físicas durante algumas sessões de treino, né? Machuca, quebra a mão, braço, Não, dedo. ela sai para vomitar no banheiro, porque, sabe, tem algum tipo Comeu e foi fazer jiu-jitsu? Às vezes também o corpo humano, quando ele está num contexto de estresse muito elevado, ele faz isso às vezes, ele reage, né? Sim. Então isso é de certa forma comum de acontecer, né? Mas assim, é óbvio que a gente tem que estar atento e cada um tem que saber o seu limite e eventualmente o professor ele precisa às vezes ajudar o aluno a enxergar o limite para que não chegue nesse nível, né? Ok, então nosso agradecimento ao professor de Jiu-Jitsu, Bruno Magalhães, e você que ficou por aqui até agora, segue a gente para aprender a se defender com as dicas do sensei, Bruno Gontijo Magalhães. Você ficou por aqui até agora, ativa o sininho, deixa o seu like e segue o podcast no YouTube. Tchau, tchau, gente, obrigada e até a próxima entrevista. Obrigado, Miriam, obrigado, Rafa, foi ótimo.